Saudações, caríssimos telespectadores. Como vocês já sabem, esse é o nosso programa Um Pingo de Conversa comigo, Carla Pascoal. E já sabem que a nossa maior missão é lhe manter informado. Neste espaço, levamos até si conteúdos para lá de especiais, porque temos a amabilidade de escolher a dedo os nossos temas e os nossos convidados, para levar até si informações credíveis e que de certeza lhe serão úteis. O nosso tema de hoje é o impacto da literatura e a comunicação assertiva na sociedade. E o nosso convidado de hoje é o Josimar Manuel Bambe. Saudações, Josimar. Saudações, Carla. Para Como é que si, estás? estou bem, graças a Deus. Não, pode dizer, pode. Saudações para si e para todos que possivelmente vão nos acompanhar. Tá. O Josimar Manuel Bambe é escritor, também é professor há sensivelmente, escritor há sensivelmente 8 anos. Estou certa? Tá, sim. Tem 4 obras escritas, e isso em formato digital. Vendeu 2 projetos. Em 2023 estava a criar um projeto literário com escritores não só de Luanda, mas também de outras partes do nosso país, não é? Nosso país, Angola, e ele é professor há mais de 3 anos. Tem algumas obras como Rascunhos. A mais recente obra do Josimar é Insônias. Estou certa, Josimar? Estás certinho. E o Josimar é apaixonado pela arte. O período que ele terminou o médio, não ingressou na universidade de primeira, e esse curto espaço de tempo fez com que ele se dedicasse ainda mais à escrita. E também é apaixonado pela, além de ser apaixonado pela literatura, também é apaixonado pela pedagogia, e também em 2016 fez o seu curso de oratória. É por isso que ele hoje está aqui para falar deste tema muito interessante. Agora, Josimar, a pergunta que não quer calar: como é que o Josimar ingressou para a literatura? Ok, muito bem. Vejo que pesquisaste bem, hein? Sacadinho. Boa. 2016 foi o ano. No meio de 2016, senti a necessidade de engrenar a arte porque eu penso que a arte transforma e muda vidas. Então, em 2016, no meio do ano, comecei a escrever, mas é como tudo. Normalmente as pessoas começam a escrever para si próprio, depois abrem-se para o mundo. E não foi diferente comigo. Comecei a escrever de forma particular, né, e para mim mesmo. Só que com o passar do tempo senti a necessidade de poder mostrar para o mundo aquilo que é a arte e aquilo que eu escrevo. E foi daí que comecei a caminhar nesse processo e não para até hoje. Melhor mesmo não parar. E o que podemos entender então sobre literatura? O que é literatura e o que é a comunicação assertiva? Muito bem, literatura, como o próprio nome diz, literatura é a arte de ler e escrever. Então nós não podemos falar só de ler e não escrever. Então literatura, conforme o nome diz, é a arte de ler e escrever. E normalmente, no meu caso, como escritor, não é? Eu escrevo e escritor é mais uma questão de postura, né? Não é, esta arte não exige tanto estudo como, por exemplo, a diplomacia. Né? Então, no meu caso, é mais uma questão, entendo como uma questão de postura e levar a arte como um estilo de vida. Pois. E como é que podemos perceber sobre comunicação assertiva? Muito bem, comunicação. Quando estamos a falar sobre comunicação, né, eu vou aqui abrir aspas para a oratória. Né? Conforme entendemos, a oratória é a arte de ler, a oratória é a arte de falar em público. Porém, a oratória não é o que se fala, mas é a maneira com que transmitimos a informação. Então, todo o mecanismo que é utilizado por detrás da comunicação, consideramos como oratória. Muita gente, quando ouve falar sobre oratória, pensa que vai ser ensinado a falar, mas não, mas sim como falar, porque a oratória não é o que se fala, mas é a maneira com que transmitimos a informação.
E qual é o impacto da literatura e da comunicação assertiva nas nossas vidas? Ok, muito bem. Comunicação. Comunicação é uma arma muito importante, tanto para quem transmite como para quem ouve. Então, há uma necessidade sana de podermos nivelar bem aquilo que vai se comunicar, aquilo que vai se transmitir. Por isso, vou dar exemplo prático. No meu caso, antes de vir para cá, eu tive que passar por um processo de estudo, um processo de autoavaliação para poder saber o que vou comunicar e para não ferir a sensibilidade de quem vai ouvir. Por isso, a comunicação é muito importante na sociedade. Hoje em dia, infelizmente, esse conceito morreu, né? Nós temos comunicadores que não têm a paciência de poder pesquisar, não têm a paciência de poder estudar sobre o caso para trazer uma informação verídica e consistente. Então, o mercado tem perdido isso, infelizmente. Mas, com pessoas como tu, vamos trazer à tona essa vertente. Nos dias de hoje já tem mais espaços dedicados à leitura ou nem por isso? Eu digo que sim. Eu vou falar em 2016 para cá, mudou muita coisa. Mudou muita coisa porque na altura não tínhamos. 2016 para muita gente vai parecer ainda muito pouco, né? Mas para mim já é muito. Então, na altura não tínhamos espaços como temos agora para falar sobre arte, para falar sobre literatura e para trazer à tona a importância deste tema, ou a importância dessa arte para a vida das pessoas. Hoje em dia eu já consigo notar que até mesmo debaixo das pedonais nós encontramos espaço para falar sobre arte. Debaixo das pedonais nós encontramos espaço para falar sobre literatura, para falar sobre livros. Então tá cada vez mais fluido. A arte muda, a arte transforma. Será que, no seu ponto de vista, o Ministério da Cultura tem realizado mais atividades relativas à literatura ou são mais pessoas singulares a realizar esse tipo de atividade? Uma pergunta arriscada. Eu diria que o Ministério ainda teria que fazer mais. Muito mais porque o nosso país ainda não descobriu o potencial que a literatura tem para mudança de consciência, né? O nosso país ainda não descobriu, principalmente o nosso ministério ainda não descobriu a importância que a literatura tem, que a arte tem no geral, né? Mas eu considero a literatura como arte mãe. Então, eu acho que o ministério ainda deveria fazer mais. Nessa altura, eu confiaria mais nos seus singulares. E, Infelizmente. infelizmente. E pela forma que estás a falar, dizem, né? Muitos dizem que só a expressão facial também fala. E eu quero saber do Josimar o que é que a literatura fez na sua vida? O que é que a arte é para si? Ok. Para mim, a arte. Eu me considero parteiro literário. Já deve saber isso. Explique, por favor, porque nossos telespectadores, certeza, ficaram curiosos. Parteiro literário. Muita gente questiona-me o porquê desse termo parteiro literário, né? Não querendo fugir da tua pergunta. Parteiro literário porque eu considero a arte como uma maternidade. Ninguém que entra para a arte sai da mesma forma. Diz o Vítor Hugo Mendes, quem lê um livro nunca é a mesma pessoa, jamais será, né? Então eu considero a arte como uma maternidade. E nós, os escritores, como parteiro, nós geramos vida por meio da arte. Daí que veio esse pseudônimo literário que é parteiro literário. Então considero a arte como uma maternidade para poder moldar e salvar vidas por meio da arte. E o que a arte fez na sua vida? Na minha vida em particular, me fez renascer de novo, né? Fez renascer para que eu compreendesse que com a arte nós podemos transmitir aquilo que está dentro de nós, o nosso pensamento, porque, veja lá, existem muita gente que procura transmitir o que pensa, o que sente a respeito da zona onde vive, por exemplo, a respeito do país, né? Eu me deparei com isso quando eu estava a escrever o meu primeiro livro, Uma Aldeia de Mistérios. Eu me deparei com pessoas que gostariam de expor aquilo que pensam, aquilo que vivem, mas não sabem como. Eu encontrei isso por meio da arte. Hoje eu consigo exprimir aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, por meio da arte. Que bom, fico feliz em saber. Se calhar tem um outro telespectador aí de lado a pensar como é que eu poderei renascer por meio da arte, mas o Josimar falará mais sobre isso lá no finalzinho. Em Angola,
Há apoios para quem pretende lançar um livro ou ainda não? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Eu acho que esse risco não somente eu, mas como outras pessoas já passaram. Nós temos muita burocracia no nosso mercado, muita, né? Digo isso por experiência própria. Muita burocracia, principalmente para quem está a começar. Eu acho que isso não funciona só na literatura, funciona se calhar em outras facetas da arte, né? Como os músicos, por exemplo. Há muita burocracia. Ainda nós temos aquele receio de trabalhar principalmente com novos valores, né? As editoras ainda têm preconceito em trabalhar com pessoas que não, como se diz na gíria, não têm ainda um nome, não é? Então eu penso que com o passar do tempo nós precisamos tornar mais credível aqueles que estão a engrenar agora para a arte, para que possam perceber que há apoio por detrás daqueles em que eles procuram, não é? Eu particularmente tive dificuldades e muitas e continuo a enfrentar até agora, mas como a arte está no sangue, então eu penso que independentemente de tudo vamos continuar, mas dificuldades há e muitas. Por mais incrível que pareça, ainda existem inúmeras pessoas que pedem no currículo, se calhar uns 5, 6 anos de experiência, e se calhar a pessoa só tem ainda uns 20 anos, uns 19 anos, e temos que passar a olhar um pouquinho mais por estes lados, porque se você não der a mão, porque se você não der a oportunidade, como é que nós vamos começar? Como é que nós vamos começar? Eis a questão. Eh, Visto que estamos a falar um pouquinho também sobre comunicação assertiva, que é a forma como nós vamos comunicar bem, é isso? A forma como nós vamos comunicar bem. Diz-nos lá algumas técnicas de como devemos nos comunicar bem. Ok. Eu acho que a comunicação está muito ligada com o nosso caráter, não é? Eu penso que não é da noite para o dia que a gente vai mudar o conceito de comunicação na vida das pessoas. Nós precisamos é dar tempo às pessoas para que compreendam a importância da comunicação. E eu vou trazer aqui alguns pilares fundamentais da comunicação, não é? Primeiro, preparação, não é? Eh, eu penso que a redação que se faz por detrás das câmeras é muito importante, traz mais segurança às pessoas e nós precisamos entender a comunicação de várias formas, não é? Então a comunicação não é um bicho de sete cabeças como as pessoas pensam, não é? Infelizmente, mas eu digo que está muito ligado ao caráter. Autopreparação, postura, é muito importante a postura porque diz muito de nós, como se calhar já deves ter conhecido um dia que até o nosso corpo comunica, não é? Então é muito importante também. Eh, Vou aqui espelhar mais a questão também da autoconfiança. É muito importante acreditarmos em nós antes de dar esse poder a outras pessoas. Infelizmente, quando nós vamos comunicar, nós damos o poder das pessoas confiarem em nós e nós não confiamos em nós mesmos. Então, isso é um perigo muito grande que possivelmente acabará por distorcer aquilo que é o processo da tua performance na hora de comunicar, não é? Como é que eu posso fazer? Fazer não, né? Como é que eu posso perder o meu medo de falar ao público? Porque existem muitas pessoas, principalmente até na sala de aula, no momento de defender um trabalho, tem as pessoas que muito saem bem e outros nem por isso, simplesmente porque congelam naquele momento, têm aquele receio de falar ao público. Como é que eu posso perder este medo? Se calhar tem um telespectador que quer saber a resposta dessa questão. Ok, muito bem. No meu caso, eu volto a tocar aqui na questão da autopreparação. Quando tu vais comunicar para pessoas, né? E principalmente quando tu estás no meio de pessoas que também compreendem da matéria, cria muito frio na barriga. Isso é inevitável, mesmo até para pessoas que já têm experiência vasta nesse mundo da comunicação, ainda dá assim frio na barriga. Mas eu digo sempre que quem está muito bem preparado na questão da redação que vai fazer, já tem 50% do caminho andado. É, não estou a dizer cábula.
Já dizer mesmo uma autopreparação, uma redaçãozinha que você vai fazer para articular bem as palavras, não é? E não tenta impressionar. Esse é o conselho que eu passo para as pessoas. Quando você tentar demonstrar aquilo que realmente você não é, aí já estás a se perigar. Não é? Então, eu aconselho sempre as pessoas a terem aquela autoconfiança em si mesmo e não querer transparecer aquilo que não são. É um elemento muito importante. Boa, boa, boa. Nada de tentar dizer eu quero ser como a fulana, quero ser como fulano, então, como dizem na gíria, vou simular comportamento, mas só que depois de um tempo a máscara cai É, e a verdade infelizmente. vem à tona. Como é que eu posso transmitir autoridade e domínio de um determinado assunto, além não é, da preparação, que já fizeste menção? Ok, muito bem. Se calhar eu me preparei muito e chega no momento, não consigo transmitir aquela autoridade que eu queria transparecer para as pessoas. Então, como é que eu posso transmitir isso de que, não, eu tenho domínio do que eu estou a falar e eu quero transmitir autoridade desta forma ou daquela forma? Ok, muito bom, muito bom. Acho que eu já me deparei demais com essa questão, né? E isso acontece mesmo até comigo, ok? Dizia os comunicólogos que enquanto você comunica, você pode conversar consigo mesmo. Isso é uma coisa que as pessoas não compreendem, não é? E durante a comunicação, você precisa entender o público, certo? Há um dado muito importante que eu gostaria de frisar aqui. Quando as pessoas comunicam, não, como é que eu posso dizer? Não prestam atenção no público, voltam para si mesmo, ok? Isso é um dado muito importante que as pessoas precisam compreender. A comunicação não é para si mesmo, a comunicação é para os outros, ok? Então, no momento em que você estiver a comunicar, você precisa compreender a necessidade do público. Um exemplo muito prático. Quando tu estás a comunicar, de repente há uma pessoa lá no fundo na plateia e diz assim, olha, fala mais alto. Se calhar se tu prestasse mais atenção no público, você poderia compreender que lá atrás não estão a te ouvir. Percebes? Yeah. Então, eu acho que a autoconfiança está muito interligada à questão do caráter. Eu vou tocar mais aqui. Não precisas, não precisas moldar ou mudar aquilo que tu és para poder ter autoconfiança. A autoconfiança parte de si mesmo. Ok? E enquanto te veres a comunicar, coloque na sua cabeça que o momento é seu e naquele exato momento você precisa brilhar. Eu acho que isso é uma ferramenta muito importante que as pessoas não precisam deixar de lado. E o Josimar tem feito isso? Graças a Deus, sim. Quem me conhece sabe. Eu não tenho muitos problemas relacionados ao enfrentar o público, porque até mesmo eu já tive isso desde mais pequeno, não é? Eu vou dizer aqui a religião em que eu frequento, não é? Obriga-te a ter esse sentido de interação com o público. Pois. E acho que o fator também de ser professor também influenciou muito. Josimar também é professor de francês. Ouvi que o Josimar abriu agora uma turma. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sou professor, sim, senhora, mas isso veio depois, acho que é consequência, ok? O professorado não veio antes, veio depois. Eu acho que todas essas facetas que eu vou me tornando atualmente é por consequência da arte que eu faço. Pois, antes de tudo, antes da comunicação, antes do professorado, está o processo da literatura envolvido. Está a questão de ser escritor envolvido. Então, acho que tudo isso é uma consequência. Dou aula de francês, sim, senhora, para os dois primeiros níveis. Não estou muito avançado ainda, confesso, porque o francês tem 12 níveis, não é? Diferente do português e do inglês. Então eu penso que ainda devo eu aumentar mais para poder transmitir mais. Mas o pouco que sei consigo transmitir. É o mais importante. O que o Josimar então tem feito pela arte? Tu tens feito pela arte? Ok, muito bem. Todos os dias eu tenho um compromisso assinado com a arte. Toda gente que, por exemplo, vamos falar de ser escritor, toda gente que se intitula escritor precisa ter um compromisso selado com a arte.
eu tenho esse compromisso, não é? E eu dou o poder da arte moldar-me, ok? Então eu não tento ordenar a arte, eu permito que a arte, ok? Então eu acho que todos os dias nós devemos dar essa liberdade da arte de poder nos levar a outros níveis. A arte é muito importante. Eu escrevo todos os dias, eu acho que já recebeste uns tantos textos meus. Todos os dias eu escrevo. Todos os santos dias eu escrevo, de manhã, de tarde, de noite eu escrevo. Já houve dias em que eu estive a preparar um projeto de literatura, não é? E no momento em que eu estive a escrever, deu-me um branco, eu parei, deixei o projeto de lado, fui atender outras situações, né? Enquanto eu estive a atender a outra situação, caiu-me o pensamento que eu perdi, eu tive que deixar aquilo e voltar rapidamente para poder terminar. Então eu tenho esse compromisso com a arte. Todos os dias eu escrevo, partilho os textos, para poder mostrar às pessoas que é possível mudar com a arte. Que bom. E onde é que vais buscar inspiração para escrever textos lindos, como tens escrevido? Isso é uma pergunta que nunca se cala, né? Me fazem essa pergunta quase todos os dias, não é? Eu acho que essa é uma inspiração divina. É uma inspiração divina. Confesso que não sou o tipo de escritor, porque nós atualmente dizemos que para você escrever bem você precisa ler muito. Confesso que não acontece comigo. Confesso que é diferente comigo. Eu não preciso ler muito para poder escrever, porque cada escritor conhece a sua marca, cada escritor conhece o seu ponto de partida. E não é diferente comigo. Ok? Eu tive praticamente 2 anos a escrever prosa e não contos, porque não era o momento de escrever contos, não é? Então eu penso que a inspiração é divina e eu levo isso como um estilo de vida. Vamos abrir aqui essa. Deixa uma mensagem para aquelas pessoas que não gostam de ler e outra mensagem para as pessoas que pretendem enveredar agora para o ramo da literatura. Muito bem, eu vou começar com o segundo pedido. Para si que quer ser escritor, eh, como eu disse no princípio da nossa abordagem, ser escritor é uma questão de postura. Não te exige tanto estudo como para ser juiz, por exemplo. Não é? É uma questão de postura, é uma questão de aceitação, é uma questão de você perceber que precisas ganhar uma nova vida por intermédio da arte. Você precisa renascer. Okay? Então, para si que quer se tornar um escritor atualmente, você precisa adotar essa postura na sua vida. Para quem não gosta de ler, precisa rapidamente começar a ler hoje. O momento é agora. Porque quem lê nunca é a mesma pessoa e jamais será. Porque a leitura muda o nosso raciocínio, a leitura muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de comunicar. A literatura muda tudo isso. Josimar, deixa aí beijos, abraços para os nossos telespectadores e, quiçá, para as pessoas próximas. Assim, né? Hum, eu tenho um network muito grande. Então, se eu começar a dar beijinhos e É abraços só para mim, resumir, é só vou resumir. dizer assim, para a minha família, para os meus colegas de profissão, para os meus colegas de arte, assim como tu, eh, e não esquecer também de agradecer o convite que me foi formulado. Obrigada a nós, um pingo de conversa, por ter aceito o nosso convite. Esperamos por si em outras oportunidades. Assim mesmo. Obrigada a você, nosso caro telespectador, que é o nosso convidado especial de sempre, porque esse programa é feito para vocês. E um obrigado especial vai para o Henriques Forester, que vive em Portugal. Ele sempre que um vídeo do Pingo de Conversa é partilhado, ele também compartilha com outras pessoas nas suas redes sociais e tem deixado sempre aquele feedback positivo, incentivando sempre. Ele não espera que eu ou uma outra pessoa daqui da organização do nosso programa partilhe. Acho que já ativou o sininho aí no YouTube, já ativou o sininho e sempre que cai um vídeo ele compartilha
compartilha e compartilha. Muito obrigada e obrigada também a você que está sempre aí do outro lado e por favor compartilhe com mais pessoas porque de certeza que os conteúdos que são abordados aqui irão lhe interessar. Portanto, o nosso tema de hoje foi o impacto da literatura e a comunicação assertiva na sociedade. Então, fiquem bem e até já.